Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que está com cada um de vocês, cada um de nós, 24 horas a cada dia. Na realidade, 24 horas e 6 segundos, né? Porque o dia tem 24 horas e 6 segundos. Eu não sabia disso, não. Por isso que tem um ano bissexto. Tá? A Luísa Guigino também é tá cultura. Vendo? Então, nós estamos estudando essa obra de Kardec, O que é o Espiritismo, que foi uma obra editada em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, para dirimir dúvidas que surgiram com relação ao publicado pela espiritualidade no Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, com 501 perguntas apenas. A segunda e definitiva, que foi em 1861, e que teve 1019 perguntas. E para esclarecer todas as dúvidas surgidas, aqui está comigo Eduardo Araújo. Mas muito mais do que Eduardo Araújo, a presença dela, a nobre presença de Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Isso. Sempre. Então, nessa obra, O que é o Espiritismo, nós estamos no capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, que foi a razão da publicação dessa obra, né? Esclarecer algumas dúvidas, muitas dúvidas que surgiram quando da publicação do Livro dos Espíritos. E aqui vem no tópico O Homem durante a Vida Terrena. E nós estamos então no item 139, quando fala de algumas coisas, alguns aspectos, alguns momentos da nossa existência. Falamos dos sonhos, né, no nosso último encontro, e hoje nós vamos falar, falamos também dos pressentimentos, e agora nós vamos falar, tirando uma dúvida, por que essas diferenças que existem entre nós que aqui estamos. E na questão 139, Kardec coloca uma questão. Por que há na Terra selvagens e homens civilizados? E com isso, nesta pergunta, ele está fazendo uma colocação: por que as diferenças entre os homens que aqui estamos encarnados? E para responder a esta questão, aqui temos Maria de Fátima Miranda. Vai ler. Gente, se vocês vissem... Peguei de surpresa. Vamos lá. 139. Por que há na Terra selvagens e homens civilizados? Sem a preexistência da alma, esta questão é insolúvel, a menos que admitamos tenha Deus criado almas selvagens e almas civilizadas, o que seria a negação da sua justiça. Além disso, a razão recusa admitir que, depois da morte, a alma do selvagem fique perpetuamente em estado de inferioridade, bem como se ache na mesma elevação a do homem esclarecido. Faz uma pausa aqui. Não, dá para ler. Pode vai até o final. Admitindo para as almas o mesmo ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização na Terra é um fato material que prova o progresso que uns já fizeram e que os outros têm de fazer. A alma do selvagem atingirá, pois, com o tempo,
o mesmo grau da alma esclarecida. Mas como todos os dias morrem selvagens, essa alma não pode atingir esse mesmo grau senão em encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu adiantamento, seguindo todos os graus intermediários a esses dois extremos. Comentário? A bondade, olha, o amor de Deus, porque se ele criasse almas selvagens e outras já esclarecidas, ele não teria essa equanimidade, essa bondade que é própria dele. E no Livro dos Espíritos, tem na questão 115, se eu não me engano, né? Que diz que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Isso. Todos iguais. Tá? Perante Deus, iguais. Isso. E as diferenças que ocorrem, conforme Kardec coloca aqui na resposta, que ele vem esclarecendo essas diferenças, as diferenças são consequência da trajetória evolutiva de cada um. Tá? Que nós vamos vendo, então, vamos encontrando essas diferenças hoje em dia. E vem aí a reencarnação como processo de justiça e de misericórdia divina. Eduardo, esclareça-nos. Estou aqui procurando exatamente a questão que você tinha citado, né? Você citou a 115. A pergunta é: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. E outros maus. Né? E aí os benfeitores responderam o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nesta perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. A gente tem todo o respeito aos nossos irmãos, né, de outras denominações religiosas que não acreditam nas vidas sucessivas. Porém, como diz Kardec aqui no livro que é o Espiritismo, nessa questão 139, sem a pré-existência da alma, essa questão é insolúvel. Ele usa o termo insolúvel, porque não há. Claro, os nossos irmãos de outras crenças, eles vão dizer que é uma questão de fé, é uma questão de mistérios da divindade. A gente entende e respeita, mas na racionalidade, no pensamento científico, não há como você buscar uma explicação racional para a ideia de Deus e para a própria diversidade dos seres humanos que habitam a Terra, senão com a pré-existência da alma. Não há outra, como diz Kardec, é insolúvel. A nossa existência atual é uma consequência das existências anteriores, pretéritas. Então é tudo uma continuidade. A evolução é contínua. Tá? E nós vamos, a cada oportunidade de reencarnação, nós vamos assimilando novos valores morais, vamos nos descartando de vícios, de deturpações que nós trazíamos conosco, e vamos com isso nos melhorando. Na próxima, nós não reiniciamos, nós continuamos de onde nós paramos. Então isso nos dá a ideia muito clara dessas diferenças, do porquê dessas diferenças, e nós não temos como negarmos ou duvidarmos da justiça e da misericórdia divina. Tem um livro usado na evangelização infantil, se eu não me engano é da Cléo Albuquerque, junto com outra pessoa, comentando, desenvolvendo essa ideia. Então tem o ponto de partida, que é o simples ignorante, e tem aquela parte lá de cima, que já é aquele que cumpriu a jornada. Se eu não me engano é alguma parábola de Kardec, que ela vai fazendo uma correlação, onde aquele que saiu simples e ignorante entra numa floresta, então desprovido de qualquer recurso, enfrenta todas as dificuldades, tal. Aí com muito custo ele chega do outro lado da floresta, que é a desencarnação.
Aí já tem um outro também fazendo o mesmo caminho, mas o pedaço que ele percorreu, ele já deixou uma trilha para alguém. Porque a cada encarnação nós vamos amadurecendo, nós vamos nos intelectualizando, essa intelectualidade vai se expandindo. E aquilo que nós vamos conquistando, construindo e descobrindo aqui, já fica preparando o caminho para quem vem depois, não é? Que vai sofrer as dificuldades, mas aí vai mostrando assim, conforme o mundo vai evoluindo nas suas categorias, as facilidades vão chegando para aqueles que vêm depois. Mas a cada floresta que ele sai é uma desencarnação, aí ele se prepara e volta. Então ele já volta com a maturidade, com o conhecimento, onde ele parou naquela última experiência. Desencarnado, nós continuamos aprendendo, mas é encarnado que nós vamos colocar em prática toda a ideia, toda a teoria que nos é dada quando estamos desencarnados. Por quê, hein? Por quê? Porque é o processo evolutivo, a lei do progresso. A lei do progresso, não é? A evolução. Sim, não, mas eu contínua. Digo, por que só vai valer quando nós aqui reencarnamos? Porque é justamente aqui que nós vamos viver as experiências que vão nos convidar ao esforço necessário, aos desafios, para colocarmos em prática. Olha, um aluno de medicina, ele pode cursar os 6 períodos de medicina, mas se ele não for residente, se ele não for fazer o estágio, ele nunca vai se sentir seguro para consolidar todo o conhecimento que os livros oferecem. Porque aqui nós vivemos uma vida material, Isso. né? E essa vida material tem os apelos, os chamamentos, certo? Em que nós vamos responder a eles de acordo com aquilo que nós nos preparamos para, ou nós vamos negar, certo? E vamos não fazer aquilo para o que nós voltamos para cá. É verdade. Não é? E ainda tem um detalhe que eu estava refletindo agora enquanto você estava falando. Porque até quando nós tentamos colocar em prática e nem sempre conseguimos executar de forma ideal, mas já ficamos com a experiência para compreender aqueles que passam por lutas, não é? Porque é justamente enfrentando as nossas limitações, tentando transpô-las e superando as dificuldades, que depois nós vamos encontrar a lei de amor com Jesus, que nos faz olhar para o outro, enxergando nele os mesmos desafios que nós enfrentamos no dia a dia, para colocar em vivência tudo que nós estamos aprendendo. Quando Jesus ele fala do Consolador, não é? É essa missão do Consolador na Terra, que é justamente esclarecer, consolar e libertar. Porque sem todo esse conhecimento, não teríamos condições de sentir Deus, compreendendo Deus. E aí nós ficamos refletindo, mas e antes de chegar ao Espiritismo? Né? Antes do Consolador chegar, existiram aqueles que conseguiram dar conta do dever e conquistaram essa maturidade. Mas olha, esses já tinham isso trabalhado. Nós sabemos que muitos de nós, e no Evangelho segundo o Espiritismo fala, que muitos de nós têm o nome grafado em mundos de regeneração. Que muitos de nós somos exóticos aqui na Terra. Então, aqueles companheiros que lidando com a mensagem do bem, a mensagem do Evangelho na Terra, conseguiram atender e sem a compreensão doutrinária espírita conseguiram desenvolver essa maturidade de agir com responsabilidade no bem, é porque são espíritos que tiveram contato com essas informações, de repente até em outros orbes de onde eles foram exilados, né? No Evangelho nós aprendemos que as únicas coisas que nos pertencem realmente são o conhecimento e a evolução moral. O restante todos são vamos dizer, empréstimos, né? Nós somos usufrutuários. Então isso nós não perdemos. Tudo aquilo que nós adquirimos numa vivência aqui, nós levamos conosco. Agora, essa questão 115, que você leu para nós, ela gera, por vezes, uma dúvida, porque na resposta que a espiritualidade deu, diz que Deus criou o homem simples e ignorante. E como é que é essa cria? O Espiritismo é, então, uma filosofia criacionista? É interessante, né? Porque outro dia meu irmão estava conversando isso comigo e ele é muito questionador. E os espíritos são unânimes em dizer que tem coisas que nós não vamos compreender neste planeta em que nós vivemos, pela própria questão da nossa condição espiritual, né? Então, evidentemente, com o habitante de Júpiter, que segundo os espíritos disseram a Kardec, é um dos planetas mais adiantados
do sistema solar, né? Eles têm um nível de compreensão que nós não temos, né? Você não ensina a uma criança aquilo que você ensina a um adulto. Mas o que os espíritos podem nos dizer é que Deus cria incessantemente os espíritos. Eles não entram em detalhes de como, porque é inviável. Né? Essa questão ela é mais complexa, certo? Porque na realidade nós aprendemos que no processo evolutivo, na natureza tudo evolui incessantemente, né? Questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, que também já foi átomo. Tá? Então nós vemos desde o mineral até o arcanjo, certo? Esse processo de evolução. Mas acontece o seguinte, que no mineral, no vegetal e no animal, nós não temos o espírito com E maiúsculo. Nós temos o princípio espiritual. O princípio inteligente da criação. Princípio inteligente da criação. Então, ali, nós ainda não temos as responsabilidades, Exatamente. Não temos a consciência da nossa existência, não temos o livre-arbítrio, não temos o senso moral. Nada disso está presente no princípio inteligente. É um princípio em evolução. Quando atinge um determinado estágio, ele passa a se comportar, vamos dizer assim, ou ele alcança esse estágio do espírito, Isso. Com E maiúsculo. Mas o espírito não como nós o conhecemos hoje em dia. Exatamente. Ainda tem os estágios intermediários aí. Nos seus primeiros estágios, como ainda tem os espírito humano. elementais, certo? Elementais, os duendes, uma série de... Mas só quando ele uma entra... transição, né? Só quando ele entra no período realmente humano, é que ele começa, pouco a pouco, a desenvolver a responsabilidade perante os seus atos. E aí que vai a ocorrer, sua evolução. Que vai ocorrer de acordo com o seu grau de compreensão do que é o bem e do que é o mal. Daí os espíritos dizerem que primeiro vem o progresso intelectual, que vai engendrar o progresso moral. 780 do Livro dos Espíritos. Então, à medida que nós sabemos o que é o certo e fazemos o errado, seremos responsabilizados. E aí você pega a questão 787b, e eu acho ela muito interessante, porque Kardec recebe uma resposta que, não sei se ele estava esperando ou não, mas ela é bem interessante. Ele pergunta assim, isso do Livro dos Espíritos, 787b. Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Tu então, mesmo. Aí vem a resposta que eu não sei se ele esperava, né? E os espíritos falam assim, tu mesmo que estás aí perguntando, e era um espírito de alta categoria, Allan Kardec, os espíritos se dirigiam a Kardec como mestre. Só pergunta com sabedoria quem tem. Né? E aí eles respondem, como a Luiz já começou ali a dar a cola, tu mesmo o foste, um antropófago, quer dizer, aquele que se alimentava de carne humana. Mais de uma vez, não foi uma vez. Pelo menos duas. Antes de seres o que és. Então, olha o progresso. É esse processo todo, né? Porque eles vêm justamente dizendo a Kardec que esses espíritos que estão nesta condição ainda, eles não têm o conhecimento de que aquilo é um mal. Sim. Se eles não entendem que aquilo é um mal, aquilo não é um erro. Não tem responsabilidade não moral. Tem a responsabilidade moral. Eles não têm livre-arbítrio moral. Exatamente. Ainda. À medida que eles vão compreendendo, é que aquilo se torna... Isso é muito importante a gente entender, porque nós estamos cercados, né, por outras filosofias religiosas que adotam o criacionismo, certo? Então, o espírito é criado. Então tem, inclusive, aquela imagem muito bonita, né, de Leonardo da Vinci, né, que é o dedo com o dedo, aquela conexão. Né? Aquela conexão, né? Criando ali a alma. Não, Deus não cria a alma ela vai evoluindo, certo? Por isso que é desde o átomo primitivo. Desde o átomo primitivo. É o aprendizado, é o atrito, depois é a sensação, sim, certo? Depois e vamos por aí afora, certo? Mas só vai atingir a condição de espírito dentro desse processo evolutivo quando ele estiver em condições de exercer o seu livre-arbítrio, de aprender e ter opções de escolha que vão ser boas ou mais, certo? É aquela questão do 629 do Livro dos Espíritos que pergunta o que é a moral, né?
Então, a moral é um conjunto de regras de conduta que nos leva a discernir o bem do mal. Então, nós só vamos ter o senso moral quando nós atingirmos determinado patamar de evolução para podermos distinguir isto, e aí vem a nossa responsabilidade. Então, é muito importante, nós estamos realçando esse aspecto, porque existe ainda muitos atavismos, né? Sim. Porque nós, eu digo sempre o seguinte, nós devemos estar sendo espíritas e acessando a esse conhecimento pela primeira vez, certo? Porque o espiritismo tem 170 anos, né? 170 anos. E, bom, eu pelo menos já passei da metade disso, né? Já passei da metade. Não precisa entrar em detalhes. Não precisa entrar em detalhes, mas a minha última encarnação, ou melhor, a desencarnação, deve ter ocorrido antes da publicação do Livro dos Espíritos, antes de eu ter acesso a essas informações. E o Espiritismo, ele não veio criar nenhuma nova filosofia. Ele veio dar uma ênfase e esclarecer aquilo que nós já trazíamos conosco do cristianismo, que também não veio criar uma nova religião, mas veio consertar aquilo que havia sido deturpado pelo homem. Então nós vemos que até mesmo dentro da religiosidade nós temos uma sequência. Sim. Nós temos uma trajetória do desenvolvimento do conhecimento, da inteligência do homem, do acesso à informação e do uso dessas informações para, assimilando, poder ter a capacidade de separar o bem do mal. É muito interessante isso. Aí a gente volta à questão da nossa capacidade de entendimento, que foi aquela sua pergunta, né? Como assim criado simples e ignorante? Os espíritos falam, é assim que tudo serve, né? Na 540 lá na resposta, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Essa resposta já é extremamente complexa, mas olha o complemento. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito, isto é, nós, limitado, isso é que é difícil para muitos seres humanos reconhecerem, né? Meu irmão não gosta dessa resposta. Ainda não pode abranger o conjunto. Nós não temos a capacidade de entender... Nós não somos nem 10% do nosso QI espiritual. Em plenitude, o que significa este do átomo primitivo ao arcanjo. Mas, Eduardo, Miranda, sempre foi assim. Porque Jesus, quando veio até nós, e ele veio fazer o quê? Veio trazer a lei de Deus. A lei de Deus já estava ao nosso alcance, apenas havia sido totalmente deturpada, né? Ele, quando emite, certo, uma colocação que todos nós conhecemos, que está no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, ele é incisivo nessa questão. Esse ponto nós voltamos no próximo, porque... Passa rápido. Muito rápido. Até o próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Que Jesus nos conduza, né? Muita paz. Do átomo primitivo até Miranda. Muita paz. Fica quieto. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando, programa Luz na Penumbra, eu, Renato Souza, aqui do meu lado, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. Seja bem-vindo, Bill.
Muito boa noite a todos. Isso, a gente continua aqui com a Revista Espírita. Já estamos no ano de 1861. Não é isso, Bill? Isso. Então, com certeza a gente já está, né, avançando bastante aqui. Deus nos concedeu a graça de terminarmos 1859, foi muito bom. Inclusive, Bill, eu tenho falado muito da Revista Espírita nos estudos pelas quais a gente tem a oportunidade também, a bênção de estar presente e de frisar muito o quanto a Revista Espírita é importante, né? Meu Deus do céu. Quando a gente começou, né? Lembro lá atrás, não lembro, eu sou cronologicamente, eu sou péssimo, né? Também não lembro quando nós começamos o Revista Espírita 59. Uhum. Mas eu lembro que no primeiro programa nós falamos que era um desafio para nós também, que a gente não tinha estudado a Revista Espírita ainda, né? Perfeito. E foi uma oportunidade que a gente teve de estudar a Revista Espírita, de conhecer a Revista Espírita, porque muitas coisas até que estão na codificação saíram da Revista Espírita, né? Sim, são muito sim, importantes. sim. Então a gente recomenda. Hoje a gente pode recomendar, né, Renato? Porque a gente está estudando. A gente recomenda a leitura da Revista Espírita, porque tem muita coisa boa relacionada à doutrina espírita, né? Sim, perfeito, com certeza. Então eu vou dar continuidade aqui à nossa leitura, né? Ele abre a revista 1861 falando de atas de 1860, do finalzinho do ano, né? Sim. Kardec fala das reuniões que aconteceram em novembro, dezembro. Não deu tempo de colocar na revista de dezembro, né? De 1860, e aí ele jogou logo para o início, né? Janeiro de 1861, Sim. E aí a gente continua aqui conversando sobre isso e vem dizendo assim: em todas as épocas das grandes provas da Igreja e de seus próximos triunfos, houve contra ela conspirações infernais, nas quais a ação dos demônios era visível e tangível. Interessante como se tratava demônios no plural, né, Bill? Sim. Mas... mesmo que fosse no singular, você seria não obrigado, mas condicionado a admitir que existiria uma figura demoníaca que tomaria conta de todos os outros demônios. Aí que fica pior o negócio, né? Porque se um já era ruim, imaginam vários. Né? Complicado. E aí, na realidade, são quem os demônios? Somos nós, com as nossas imperfeições. Não é? Sem dúvida. E Jesus nos alertava sempre sobre essas questões, não é? Afasta de mim, né? Sim. Você, com toda a sua iniquidade, com todos os seus demônios, com toda a sua maldade, com toda a sua ignorância do saber, né? E Joana de Ângeles diz pra gente que o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana, né? Então, os grandes demônios somos nós mesmos, né? Uhum. A gente... Cada dia que a gente acorda, né, Renato, é um desafio, né? Sim. A gente acorda no céu, outro dia a gente acorda no inferno, com vários demônios ali. Oscilamos muito. Porque somos espíritos ainda imperfeitos. Está tudo dentro do cronograma, né? Perfeito. E aí ele continua: jamais a teurgia e a magia tiveram mais voga no seio do paganismo e da filosofia do que no momento em que o cristianismo se espalhava no mundo para o subjugar. No século XVI, Lutero teve colóquios com Satã, em um redobramento de feitiçarias, de comunicações diabólicas, se fez notar na Europa, enquanto na Igreja se operava a grande reforma católica que iria triplicar suas forças, quando um mundo lhe abria destinos gloriosos sobre um espaço imenso. No século XVIII, na véspera do dia em que o machado dos carrascos deveria retemperar a Igreja no sangue de novos mártires, a demonolatria florescia no cemitério de Saint-Médard, ao redor das tinas de Mesmer e dos espelhos de Cagliostro. Hoje, na grande luta do catolicismo contra as potências do inferno, a conspiração de Satã veio visivelmente em auxílio do filosofismo. O inferno quis dar, em nome do naturalismo, uma consagração à obra de violência e de astúcia que continua promovendo já há 4 séculos, em que se apresta para coroar como uma suprema impostura. Aí reside todo o segredo da pretensa doutrina espírita,
amontoado de absurdos e de contradições, de hipocrisia e de blasfêmias, como veremos a seguir, e que tenta, como a última das perfídias, glorificar o cristianismo para o avitar, espalhá-lo para o suprumir, afetando respeito pelo divino Salvador, a fim de arrancar na terra tudo que ele fecundou com seu sangue e substituir o seu reino imortal pelo despotismo dos ímpios devaneios. Quer comentar alguma coisa, Bill? Era a visão, né, que tinha, né, da doutrina. E tinha que ser aonde? Olha só, a gente fala de templo, né? E o templo, qual templo? Qualquer templo em que você se reúne em nome de Deus, não é? Para fazer o bem, para se melhorar, para estudar, para, enfim, evoluir, para compreender a vida e tudo mais. Você acha que isso não vai ser atacado? Imagina a Igreja Católica, que é uma das precursoras, Sim, não é, da nossa história toda, tá? E se você vai encontrar na nossa história sempre os exemplos. As igrejas católicas que foram erguidas pela mão dos escravos, estou falando a nível de Brasil, Sim. né? Mas elas já vinham da Europa, já vinham do Velho Mundo, né, para cá, e pegava-se aqui essa mão de obra para erguer os templos católicos, que eram os lugares que eles julgavam já sendo os lugares onde você poderia ter um momento de paz, de oração e tudo mais. Então, você acha que esse lugar não vai ser atacado por esses demônios, entre aspas? Claro que vai. Assim como as casas espíritas, assim como todos os outros tipos de igrejas e todos os outros centros espíritas ou casas de religiões de Umbanda, de Candomblé e etc. Sim. Não é? O Paulo de Tarso nos deixou tantos ensinamentos, né? Em relação a isso, ele nos diz que todo aquele que se levantar para seguir o Cristo será perseguido. Perfeito. Né? Ele perseguiu, sim, sim, como Saulo, ele foi perseguido como Paulo, né? E tantos outros. A gente tem que entender, é importante a gente falar, né? Hoje a gente encontra uma estrada muito pavimentada, né? Uma estrada lá bonita, né? Tem aqueles pedágiozinhos que a gente paga, infelizmente, mas tá a estrada bonita, toda pavimentadinha. Diferente, né? A gente hoje, para falar do Cristo, é bonito, cara. Bonito, tranquilo. Sim. Né? A despeito de algumas situações aí que o Renato citou, e ainda existe, infelizmente. Mas naquela época, falar do Cristo, meu amigo, era forca, era cruz, crucificação. Quantos mártires aí do cristianismo, né? Começar por Estevão, né? Joana de Cusa, que se queimou lá, tá no livro Boa Nova, muito bem, né, ilustrado por Humberto de Campos. Né? Queimou-se viva junto com o filho e não negou o Cristo em momento algum, né? Saulo, Paulo, testemunho, né? Pedro, todos que seguiram Cristo, as outras existências também de Joana de Anjos, não só de Joana de Cusa. Tem sempre uma história de convicção para levantar-se para falar do Cristo. Então, hoje você tem aquela coisa do ser, as pessoas usam, né, de forma bem rude, falar, ele é crente. Mas nós somos crentes, sim, por que não? Nós acreditamos em Cristo, cremos em Cristo, e tudo bem. Sim. Né? Muitos já respeitam, obviamente, eu acho que a maioria respeita, né, Renato? São poucas pessoas não têm o Cristo como referência, né? Porque você pode até não ser cristão, né? A gente sempre fala, até o Orlando sempre lembra lá no microfone, nas histórias de Gandhi, né? Não era cristão, era hinduísta, mas respeitava o Cristo, né? É como diz até a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou até aqui rapidinho para pegar rapidamente, porque já está aqui na introdução, então é bem rápido. A introdução diz o seguinte: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas no Evangelho, né? Os atos comuns da vida do Cristo, primeiro, os milagres, segundo, as predições, terceiro, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas, ou seja, o embasamento da igreja. O que a igreja fala sobre o Cristo. Não é o que é certo ou o que é errado. Qual a interpretação que a igreja dá em relação ao que o Cristo trouxe. Os 4 primeiros. E, por último, o ensino moral. Aí Kardec continua aqui. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, ou seja, os atos comuns da vida dele, como era o dia a dia dele, a gente não sabe. É o que contam pra gente. Os milagres também, há controvérsias. As predições e as palavras que foram tomadas pela igreja.
Agora, isso há controvérsia. Agora, em relação à condição moral, aos ensinos morais, quem vai contestar Jesus, Renato? Fala aí pra mim, vê se encontra alguém aí na... Não, procura aí, procura aí. Não tem, né? Não tem como, cara. De forma nenhuma. Os ensinamentos morais do Cristo, meu amigo, são incontestáveis. Não só o ensinamento da palavra. Sim. Ele falava e exemplificava com seus atos. Então, meu amigo, pô, mas aí o Renato fala que é pra eu fazer assim. Pô, mas o Renato não faz? Qual o respeito que eu vou ter pelo Renato? Pô, Renato, você não faz, cara. Me desculpa, eu te amo, mas, pô, não dá. Não rola. Com certeza. Agora, Jesus não. Jesus falava e exemplificava. Né? Quando ele quis, por último, lá dar o ensinamento da humildade, o que ele fez? Ajoelhou-se lá, lavou os pés dos apóstolos. Pois é. Já deixando um recado para eles, ó. É isso aí. Vai ter que lavar os pés também da galera. Sim, eu tô lavando, pô. Pois é, por que você não vai fazer? Né, Renato? Sim, perfeito. E aí o exemplo de conquista. Né? Tá conquistado, ele não precisa mais ser provado. Exato. Não precisa mais, né? Ele ensinava e exemplificava também. Muito legal. Continua o Kardec dizendo, Bill, antes a gente precisa dizer que estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar, eu, Renato Souza, Bill Fabiano Cordeiro por aqui, Revista Espírita Ano 1861, tá? A gente está começando esse estudo aí, ok? Kardec vai dizendo assim, abordando o exame dessas estranhas pretensões que julgamos ainda não suficientemente desvendadas e condenadas, pedimos aos nossos leitores a gentileza de acompanharem nossa caminhada. Vamos mudar de página. Um tanto longa nessa encruzilhada diabólica, de onde a seita espera sair vitoriosa depois de haver abolido para sempre o nome divino, ante o qual havemos dobrar os joelhos. A despeito de seus ridículos, de suas profanações revoltantes, de suas contradições sem fim, o Espiritismo constitui para nós precioso ensinamento. Jamais as loucuras do inferno haviam rendido à nossa santa religião mais deslumbrante homenagem. Jamais o havia Deus condenado com o mais soberano poder a confirmar-se pelo testemunho destas palavras do Divino Mestre. Vós eis patre diabolo estis. E aí, Bill, o que quer dizer isso? Rapaz, você tem que buscar aí, né? Bacana, né? Deve estar no rodapé da página, né? Sim. Deve estar lá no rodapé da página, a gente vai buscar aqui. 15, tá número 15 aqui, né? 15. Vós es patre diabolo estis. Tá lá em João capítulo 8, versículo 44. Mas não diz o que significa isso. Como a gente não está com o livro físico aqui, né? A gente tá uma boa para a gente levar para a consolação de Jesus, não é isso? Exatamente. Vamos anotar. Vamos anotar isso aqui. Sim, vamos levar lá para o programa Consolação de Jesus, que acontece todo sábado às 8 da manhã, ao vivo aqui, tá? Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, para a gente só fechar aqui essa parte aqui desse comentário, é que a luta contra os demônios existe, né? Vai continuar existindo, não como nós entendemos no passado, mas a luta contra o mal, contra as iniquidades, contra a ignorância que ainda permanece conosco, tá? Essa é a melhor explicação, né, Bill? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que a natureza não dá saltos, né? Um dia isso vai cessar, quando o mundo estiver totalmente regenerado, né? Mas como nós falamos no outro programa, no programa anterior, né? Ainda tem um tempo, a gente está tendo um vislumbre, né? Bem longe ali da regeneração. A gente tem muita vontade que ela se dê, mas está em processo, né? Os processos, normalmente, da natureza, não é que sejam lentos. Pela infinitude, né, Renato, do universo, da vida, é fora do nosso tempo, né? Que são 100 anos de vida em vista do universo infinito. Não é nada, né? É um sopro. Né? Então, o tempo que nós estamos acostumados enquanto estamos encarnados é o tempo terreno, da encarnação, do desgastes, né, físicos que cansam a gente, os aborrecimentos, as contrariedades, as discussões, não no sentido de dialogar, mas discussões mesmo, às vezes fervorosas, né, de cisânia ali, de rixa, né, com o vizinho ou no trabalho. Então você está sempre angustiado, né, Renato? Está sempre
temendo algo, as novidades, a gente sempre tem dificuldade de sair de um ponto A para um ponto B, porque não sabe se vai dar certo, a gente tem pouca fé, né? Então a gente está sempre relutando e hesitando. Isso promove em nós angústias, né? Sim, perfeito. Sobretudo com relação ao nosso futuro, né? Uhum. Enfim, quem de nós, eu estou passando por isso, o Renato também está passando por isso, situações que não deixam a gente olhar um futuro de forma tranquila. Não, estou tranquilo ali, porque está tudo certo, tudo beleza. Não. E quem não tem essa situação, né? Todos têm, né? A gente está diante de um momento, e aí a gente tem visto que tem surgido muitas perguntas nesse sentido, né? Das pessoas falando desse momento grave que nós estamos passando, de uma forma geral, né? Não só no Brasil, não é? Mas como no globo todo. Sim. É um grande momento de mudança. Não é? E aí a gente lembra aquela historinha, né? Até que o Orlando falou pra gente, né? Um dia desse na nossa casa, né? O cavalo não passa arriado 2 vezes, né? Você está pronto para subir? Sobe logo, porque não vai passar de novo. Exato, você está pronto para subir? E entendamos o pronto para subir o seguinte: você quer se modificar, não é? Então você vai ser retirado, né? Você vai para uma embarcação, tá? Os outros não deixarão de ter o amor de Deus, não, do Pai, não, de forma nenhuma, mas estarão onde merecem estar, a cada um segundo suas obras. Sem dúvida, não é? Então, você quer se modificar? Chega para cá. Não, ainda não quero, então chega para lá, né? E aí vai ser feito isso. A gente entende que o momento está sendo realmente um momento difícil, delicado. E aí no programa passado a gente começou falando sobre isso. E aí é o momento de você pensar, não resolver nada, né? Exatamente. Pensa bem, não é? Pensa com Jesus, pensa com o Evangelho, né? O que você quer? Sem dúvida. E é uma coisa que eu falo muito para meus filhos, né? Falando agora de fé, de você entender as coisas, eu falo muito para meus filhos assim, metaforicamente falando, a gente está falando de metáfora aí, do cavalo arriado e tudo mais, existe o trem da vida. Sim, né? sim. Existe o trem da vida. E os nossos filhos, os meus filhos, vão ter que pegar o próprio trem deles. Né? Só que eu falo para eles, vocês têm que entender que lá no último vagão tem o pai de vocês. Sim. Uhum. Né? O trem é grande, né? O trem é grande. Lá no final do trem, no último vagão, eu tô lá esperando eles. E assim com Deus, com Jesus, nós temos o nosso trem, Renato tem um dele, eu tenho o meu. Mas no último vagão, cara, tem lá, olha para trás que ele tá lá com um olhar tranquilo, né? De braços abertos para você. Só que a gente fica sempre atento às circunstâncias, como eu já falei aqui. A gente tá lá no mar revolto, lá como os apóstolos lá, caramba, ventania, o barco vai virar e tal. Eu paro de olhar para o Cristo, eu afundo nas águas. Né, Renato? Sim. Quando eu deixo de olhar para o Cristo, eu olho, caramba, o mar tá revoltado, não vai dar, pum, eu afundei. Uhum. Se você estivesse olhando para o Cristo... É momento de renovar a fé. Perfeito, renovação de fé. Olha para o Cristo, você vai ver que ele segue com um olhar sereno. Sim, perfeito. Né? Olha, tá com um olhar sereno porque ele sabe que a terra, que o barco não vai sossobrar, ou seja, não vai virar. Passa assim, por terremotos, por tsunamis, mas, cara, é uma linha reta, né, Renato? Com ele é linha reta. É linha reta, não tem perigo. Você não corre nenhum perigo, não é? Então, que a gente possa se manter aliado aí sempre. Né? Sem dúvida. Continua o Kardec dizendo, Bill, este começo permite julgar a amenidade do resto. Os nossos leitores que quiserem edificar-se nessa fonte de caridade evangélica poderão permitir-se o prazer de ler a Bibliographie Catholique, número 3, de setembro de 1860, na rua de Severs, número 31. Tá? Ainda uma vez, porque tanta cólera, tanto fel contra uma doutrina que, como dizem, se é obra de Satã, não poderá prevalecer contra a obra de Deus, a menos que se suponha seja Deus menos poderoso que Satã, o que seria um tanto ímpio. Duvidamos muito que essa irrupção de injúrias, essa febre, essa profusão de epítetos, de que o Cristo jamais se serviu contra os seus maiores inimigos, sobre os quais clamava a misericórdia de Deus e não a sua vingança, ao dizer, perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem.
Duvidamos, insistimos que uma tal linguagem seja persuasiva. A verdade é calma e não necessita de exaltação. E, com tal raiva, faríeis crer na vossa própria fraqueza. Confessamos não compreender bem esta singular política de Satã, que glorifica o cristianismo para o alvitar, que o espalha para o suprimir. Essa nossa opinião, isto revelaria muita falta de habilidade e se assemelharia a um hortelão que, não querendo batatas, as semeasse em profusão ao seu horto, a fim de lhes destruir a espécie. Quando acusamos os outros de pecar por falta de raciocínio, devemos, para ser lógicos, começar por nós mesmos. Não sabemos muito bem porque o Sr. George Gandhi acusa mortalmente o Espiritismo por se apoiar no Evangelho e no cristianismo. Que diria, então, se apoiasse em Maomé? Certamente, muito menos, porquanto é fato digno de nota que o islamismo, o judaísmo, o próprio budismo são objeto de ataques menos virulentos que as seitas dissidentes do cristianismo. Com certa gente é preciso ser tudo ou nada. Há, sobretudo, um ponto que o Sr. Gandhi não perdoa ao Espiritismo. É o de não haver proclamado esta máxima absoluta: fora da Igreja não há salvação. E admitir que aquele que faz o bom possa ser salvo das chamas eternas, seja qual for a sua crença. Evidentemente, tal doutrina só poderia sair do inferno, mas ele se trai principalmente nesta passagem. Não vai dar tempo, não é, da gente trazer a passagem, que aí ele cita Gandhi, não é? E vamos lembrar que o Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo o quê? Fora da caridade não há salvação. Kardec teve todo o cuidado de não colocar as coisas por um único caminho, não, mas sim aquela aliança com quem está por trás da divulgação da doutrina, que é o próprio Cristo. Sem dúvida. Que chegou aqui e falou de amor. Ele não falou de religião, não é? Ele falou de amor. Olha, o caminho é esse aqui, mas você vai... Tem várias formas de você fazer, não é? Você está fazendo isso aqui? Tô. Aonde? Não importa. Mas você está fazendo isso aqui? Esse aqui que é o caminho correto, a caridade, é o amor, né? É tudo que está ali dentro do Evangelho. Então você está no caminho certo. Sem dúvida, não importam os templos, não importa seguir a trilha de Jesus, sendo ele o caminho, verdade e vida. Sim, sim. Se ele tivesse colocado fora da igreja, não há salvação, meu todo amigo. Mundo correria para a igreja. Exatamente. Né? E aí como é que ficariam, né? Então eu vou para lá que eu vou me salvar. Mas se salvar? Como assim? Os demais templos, né? Não é? A gente vive se salvando em todas as nossas reencarnações. Sem porque ao menos algumas coisinhas de bom a gente faz. E aí você está se salvando, sem dúvida. Mas daquilo que você tem que responder, você vai responder, né, Bill? Sem dúvida. Não tem por onde fugir, tá? Bom, estamos chegando ao final do programa, né? Mas na semana que vem nós vamos trazer aqui o que fala dessa passagem. Vamos relembrar esse parágrafo aqui, que é super importante para a nossa reflexão, tá? O programa Luz na Penumbra vai ficando por aqui, faltam 5 segundos para a gente terminar. Um grande abraço a todos, até sexta-feira que vem. Bill Fabiano. Muita paz a todos, boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.